Eu estava olhando aqui um pouco do meu material e fazendo algumas reflexões, e entre essas reflexões me veio à mente que um dos grandes problemas que nós temos em vendas é aquela que as pessoas dizem não ter tempo para planejar. Eu fico tremendamente incomodado quando escuto esse tipo de afirmação, em função, vocês conhecem o ditado, tempo é uma questão de preferência, então isso é algo meio repetitivo. No entanto, eu acho que chegou o momento de a gente parar um pouquinho e fazer algumas reflexões sobre o assunto, e ao olhar um material, eu falei assim, puxa vida, esse material eu poderia dividir com o pessoal através do meu canal de YouTube. E é o que eu estou fazendo neste momento. O tema era de uma palestra muito legal, o nome tá aí, vocês estão vendo aqui, Ui, Nui, Uni, Nuni. Eu fui buscar, certa vez, fazendo pesquisa sobre tempo na internet, um parceiro fez essa menção, eu falei assim, legal, aqui dá um bom tema para que a gente possa falar sobre o assunto e tentar dar a vocês, profissionais da área de vendas, um pouco de entendimento como olhar melhor o seu tempo, como dar ao seu tempo a importância que ele tem para cada um dos assuntos que virão para que você possa resolver. Eu fui buscar uma referência de Abraham Lincoln. Você vê que esse ex-presidente dos Estados Unidos usou uma expressão muito legal para a gente poder levar em consideração. Ele dizia alguma coisa, se eu dispusesse de 9 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Isso porque na hora de cortar a árvore teria com certeza muito menos trabalho, muito menos esforço, resolveria muito rapidamente o problema dele. Então, esse tema Ui, Nui, Uni, Nuni é exatamente sobre isso que eu vou dar para vocês, uma forma de vocês tentarem amolar o seu machado para poder ter mais tempo tempo adequado para vender melhor, vendas mais planejadas. Então, o assunto finalmente que está por trás disso é dar a vocês mais tempo para planejar. E para começar, eu vou desmistificar o que quer dizer essa expressão Ui, Nui, Uni e Nuni. O I vem de importante. Importante naquilo que nós tratamos é o que nos traz resultados, aquilo que tem consequências, alcança objetivos, chega às suas metas. Isso é importante para você. Então, o Ui, Nui, o I de tudo isso vem de importante. Em seguida, vem o U. O que é o U? O está correndo atrás da gente o tempo todo. O vem de urgente. É aquela pressão temporal para a execução das nossas tarefas. A pressa requer ação imediata, ou seja, é pressão o tempo todo. Nós vivemos muito por trás dessa urgência.
né? E faltou uma última letra dentro dessas aqui, porque se vocês contarem só tem 3 letras, tem o U, o I e agora o N. E o que é o N? O N é o sentido de negação. Está na própria expressão. Então, se você olhar as 3 letras, nós vamos fazer um jogo entre importante e urgente, colocando aí no meio do caminho a palavra não. E com isso a gente pode até ter no final um quadrante onde que nós vamos nos preocupar em saber onde devemos andar. Vamos começar com UI, urgente e importante. Geralmente gera crise, gera tensão. O que você deve fazer? Se é urgente e importante, faça já. Cuidado com esse faça já, porque daqui a pouco eu vou tentar olhar como isso se enquadra. Mas se é urgente e importante, o que você pode fazer? Faça, pô. Não tem como pular fora. Se nós vamos para a segunda palavra que está aí, que é o une, aquilo que é urgente, não importante. É a tirania da urgência. Quanto isso ocorre no nosso dia a dia? Quantas vezes você está lá ocupado fazendo alguma coisa, planejando, por exemplo, e chega alguém, por favor, resolva esse problema para mim que eu preciso entregar agora. Daí segunda vez, mas isso realmente é importante? Você vai verificar que muitas vezes é urgente e não é importante. E talvez seja importante para aquela pessoa que está pedindo, mas não exatamente para você. Então, essa é a tirania da urgência, aquela que gera atraso. O que fazer? Questione. Ou deixe para depois. Se você quiser, com muita inteligência, dê para alguém fazer no seu lugar. Delegue. Ou seja, a tirania da urgência é algo que nos cerca constantemente. O que você deve fazer? Primeiro, sabe, perguntar se é urgente efetivamente. Depois, se não é urgente efetivamente, deixe de lado. E por último, se realmente alguém está pedindo, chama alguém, fulano, faça isso para ele, para resolver o problema dele. Daí nós temos a terceira, que é o nune, aquele que é o desperdício total, aquilo que não é urgente, não é importante, passa no nosso dia a dia. É o desperdício. Gera rotina. O que fazer? Elimine. Exatamente isso. Elimine, porque não é urgente, não é importante, tire fora do seu dia a dia. Saiba avaliar exatamente o que você vai fazer. Se não é urgente, não é importante, então você não precisa fazer, pode deixar para outra hora. E por último, aquilo que não é urgente, porém importante. Gera liderança. Se você tratar muito bem desse ponto, você vai ser. O que fazer? Na sua ordem, priorize. É isso que você precisa dar. Aquilo que não é urgente, mas é importante, aquilo que você precisa priorizar. Coloque isso no seu tempo. Bem, se pudéssemos definir um quadrante, está aqui muito bem definido, né? Você tem um dos lados desse quadrante, você tem o lado do urgente, do outro lado tem importante. Então, nós temos aqui as 4 posições: ui, nui, uni e nune. E o que cada um representa. Por exemplo, esse aqui é o quadrante do desperdício, nune, não urgente, não importante. Elimine. Depois você tem o quadrante da tirania da urgência. É urgente, não importante para quem? Para você ou para o outro? Questione. Se puder, elimine. Daí você tem o urgente e importante. Você vai ficar estressado geralmente com isso. Mas urgente, é importante, você deve se preocupar. E por último, o quadrante do planejamento.
que é o quadrante do resultado, NUI, não urgente e importante. É aqui que você tem que se concentrar. Se você, dá licença de dar para você um exemplo usando Pareto, né? Lembra o que Pareto dizia? 20% dos meus clientes representam 80% dos meus negócios. Pareto também tem a ver com aquilo que é importante e urgente. E vamos ver como é que fica em cada um desses quadrantes, como por exemplo, o não urgente, não importante, o tempo que é gasto para isso é de 2 a 3%, ainda bem, né? E o resultado é nada, é 1%. O urgente não importante é esse sim, que nos toma tempo. Cerca de 50%, 70% do nosso tempo é ocupado com assuntos que são urgentes, mas não importantes. É importante para o outro, não para você. E o resultado disso, apenas 15%. Aí você tem urgente e importante, 25% a 30% do seu tempo é usado nisso, e o resultado é muito próximo disso, de 20% a 25%. Agora, o fantástico é o NUI, que ocupamos apenas 15% do tempo para um resultado de 60% a 80% do resultado. Ora, bolas! O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que o pouco tempo que a gente dedica àquilo que é não urgente, porém importante, é aquilo que vai nos dar melhor resultado. Aqui está os aspectos por que planejar. Né? Nós temos que saber exatamente que há os que fazem acontecer e aqueles os que vêm acontecer e os que sequer sabem que as coisas acontecem. E é por isso que este urgente, se a gente voltar no quadrante anterior, de 15% do tempo tem um resultado de 80%, aí está claro que está indicando para vocês que se preocupem com planejar. Use o seu tempo para planejar. A gente planeja para que a gente possa organizar adequadamente o que temos que fazer, para a gente liderar a ação, para controlar. E para isso nós temos que elaborar os planos, né, que dão finalidade e direção ao nosso trabalho e ao trabalho da organização. Precisamos planejar e para isso precisamos usar tudo o que é urgente, o não urgente e importante. Lembre-se do resultado que isso dá. E por que então priorizar? Nós vamos ter que priorizar para definir as prioridades, adotando com isso um critério claro para que nós possamos tomar decisões corretas na hora adequada com o tempo certo. É por isso que temos que priorizar, tá? É mais o importante, menos o urgente. Lembre-se, aquilo que é importante está acima daquilo que é urgente. Urgente e importante, já discuti, temos que fazer, vai atrás, corra atrás, mas gera estresse. Agora, se você der mais tempo, do seu tempo, aquilo que é importante, você vai trabalhar cada vez menos com menos urgente. Aí você vai encontrar tempo para planejar. Para isso, os 5 passos básicos. Em primeiro lugar, exatamente o que eu estava fazendo, estabeleça objetivos priorizados. Defina qual é a situação que você está hoje. Identifique o que pode ajudar e o que pode atrapalhar para você alcançar os seus objetivos priorizados. Elabore um plano ou um conjunto de ações para atingir os objetivos priorizados e garanta
por favor, garanta aquilo que foi planejado seja efetivamente alcançado, priorizando os principais objetivos, aqueles que são importantes. Se você fizer isso, você vai achar tempo para planejar. É a história do Uni e Nuni. Você vai trabalhar aonde dos quatro? No não urgente é importante. Se preocupe bastante com isso. E, por favor, cuidado com a urgência. Procure permitir a constatação da necessidade de um real e efetivo comportamento de urgência. Você não controla isso. Urgente acontece, aparece, né? Então, impeça que você tenha uma agenda que torne impossível o comportamento de urgente. Lotou a sua agenda, o que você vai fazer se quando aparecer algo que é urgente e importante? Elimine itens de baixa prioridade, não urgente, não importante, elimine, tá? Cancele projetos que não agreguem valor ao resultado final. Delegue efetivamente. Seja conveniente e oportuna a delegação. Delegar não é perder espaço do que você tem. É mais inteligente quando você delega para obter algum resultado. Se esforce com isso. E por último, encontrar oportunidade nas crises, quando tem urgência. Você tem oportunidade para ter uma ação efetiva de superação. Enfim, o que eu quis mostrar para vocês é que esta frasezinha de brincadeira, ui, nui, uni e nuni, tem sua consequência. Concentre-se, por favor, aquilo que é não urgente é importante, o nui. Deixe de lado o nuni. Evite ao máximo o uni. E o ui, você não pode fazer nada, mas abra espaço na sua agenda para que isso possa ser conseguido. Legal? Espero que você saiba usar adequadamente o seu tempo.